Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor uma vez mais? Para eu sentir bem recebido aqui, ficar empolgado e liberar aquilo que Deus liberou no meu coração nessa noite para você. Deus tem uma palavra para você nessa noite, você crê nisso? Nós estamos em uma série de mensagens sobre a epístola, a carta de Tiago. Hoje nós vamos para o capítulo 4. Tem alguém que tem sido abençoado por Tiago aí? Ah, está fraco, hein? Tem alguém que tem sido recebido palavras de Deus nessa epístola de Tiago? Amém? Palavra um pouquinho de exortação, meio dura, amém? Mas a Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Então a correção de Deus é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, amém? Hoje o nosso texto está em Tiago capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 4. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Tiago, capítulo 4, verso 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Eu vou repetir essa frase. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, ou em outra versão diz adúlteros. Tiago é duro com as suas palavras, né? Adúlteros. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu vou repetir essa última frase para que ela entre no seu espírito, porque ela é o título da nossa mensagem. Quem quiser ser amigo do mundo, escuta isso. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que tem autoridade, tem poder, e onde ela entra, Senhor, ela penetra profundo na alma, a ponto de separar juntas e medulas, Senhor. A tua palavra, ela produz, ó Deus, vida em nós. Que a tua palavra encontre terrenos férteis nessa noite. Que ela alcance o propósito dessa noite. Que haja corações dispostos a receber aquilo que o Senhor tem nessa noite. Faz aquilo que o Senhor tem para fazer por meio da tua palavra e do teu Espírito, que nos traz a revelação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Tiago, ele sempre com palavras bem duras, né? Tiago era meio irmão de Jesus, né? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito. Mas Tiago era irmão de Jesus e ele conheceu Jesus ministerialmente, né? E intimamente. Ele cresceu com Jesus, né? E a gente vê na palavra de Deus que Jesus, a princípio, ele foi desprezado até por seus familiares, pelas pessoas da sua região. As pessoas não davam crédito. Mas não é esse Jesus, filho de José, o carpinteiro? Ninguém dava muito crédito para Jesus, e isso incluía a sua família, se falando de um filho de Deus, se falando do ministério de Jesus. E Tiago, depois que ele se converte, ele chama o próprio Jesus de meu Senhor. Ele entende o propósito, ele entende que Jesus era o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E ele se torna um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. E ele traz essas palavras de exortação e nos chama a viver uma vida íntegra. Ele nos chama a ter uma fé viva, uma fé que é demonstrada por meio de obras. Ele nos chama a um arrependimento, uma vida correta diante de Deus. E hoje ele coloca aqui no capítulo 4, semana passada ele chama a atenção para esse pequeno membro do corpo, que é a língua, que tem o poder de direcionar a nossa vida, ou mudar o curso da nossa vida. Como há poder nas palavras, ele enfatiza isso, que as palavras elas têm poder, elas podem gerar vida ou morte. E hoje ele traz esse texto, colocando o que eu usei como título, colocando que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem se torna amigo do mundo se torna inimigos de Deus. Isso é muito forte, isso entra muito profundo no meu coração, porque, poxa, a gente para pensar, será que eu estou sendo amigo do mundo de alguma forma? Porque se eu estou sendo amigo do mundo, eu estou me constituindo inimigo de Deus. E isso é algo que me chamou a atenção nesse texto. Poxa, eu preciso de fazer uma avaliação da minha vida e ver aonde eu estou sendo amigo do mundo, aonde eu estou sendo amigo do sistema que o mundo oferece, aonde eu estou falhando. Eu comecei a raciocinar, porque a gente vai para a igreja, a gente faz aquilo que a gente deve fazer como cristão, mas muitas vezes até dentro da igreja, a gente está sendo amigo do mundo dentro da igreja. Amém? Então isso é algo muito sério. Eu quero ler quero estudar com você esses 3 primeiros versículos. Nós vamos focar nesses 3 primeiros versículos hoje. Então, o que nos torna amigos do mundo? Você já parou para pensar o que te torna amigo do mundo? Será o que nos torna? Porque ele está falando, quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Agora, a pergunta é, o que é que nos torna amigo do mundo? O que nos faz ser amigos do mundo? E automaticamente se tornando inimigos de Deus. Bom, aqui eu observei esses 3 versículos, encontrei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Olha só, o versículo 1, acompanha comigo aí. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, os seus maus desejos é a primeira coisa que te coloca como amigo do mundo e inimigo de Deus. Os maus desejos que brigam dentro de nós. Às vezes nós nos convertemos. Eu costumo dizer, eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Às vezes eu comecei a raciocinar, Às vezes a gente é convencido da verdade, que é a palavra, que é Jesus, mas não convertidos pela verdade. Eu vou repetir isso. Às vezes nós cristãos até somos convencidos da verdade. A verdade é o Evangelho. Mas muitas vezes nós não somos convertidos pela verdade. A gente até crê, a gente é convencido daquilo que Cristo é, do que Cristo representa, mas muitas vezes nós não somos convertidos por essa verdade. Muitas vezes nós permanecemos o mesmo. A gente é convencido que Jesus veio para salvar o mundo, para morrer pelos nossos pecados, mas muitas vezes isso não produz nada em nossa vida. Porque a gente não converte, a gente não muda de rumo, a gente não muda de caminho, a gente não vive a verdadeira conversão. Quando eu paro, eu sempre analiso a vida dos apóstolos, a vida de Cristo, o tempo de Jesus, e eu começo a olhar os discípulos e vejo, por exemplo, Judas, Judas é tão criticado por ter feito o que fez, mas as atitudes de Judas não foi algo que nasceu assim, na hora que ele fez, foi algo que já estava dentro dele. Entenda uma coisa, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, e Judas esteve com Jesus durante todo esse tempo, assim como os outros discípulos, porque se nós vamos falar de negar, a gente tem que colocar Pedro também, porque Pedro também negou Jesus.
Judas traiu, Judas Iscariotes traiu Jesus, negou Jesus. Pedro também. Mas foram duas atitudes diferentes. Agora, entenda uma coisa, o mal já estava dentro de Judas. Ele tinha um coração mau antes de Jesus, e ele teve a oportunidade de se converter. Judas foi um que foi convencido da verdade, mas não foi convertido pela verdade. Porque não basta apenas ver e saber o que Cristo é, o que Deus representa nas nossas vidas. A gente precisa ser transformado, ser convertido por essa verdade. Judas caminhou com Jesus durante esses anos, durante 3 anos da sua vida. Ele viu milagres, ele operou maravilhas junto com os discípulos. Ele viu tudo que Jesus fez. E o mal estava dentro dele, mas ele insistiu em permanecer com o mal dentro dele. Ele não se importou. E esse mal que estava dentro dele o levou à tragédia, o levou à morte. O levou a entregar Jesus. É óbvio que tudo estava escrito, tudo estava a acontecer. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas o fato é que o mal estava dentro. Judas não passou a ser, a Bíblia fala, em alguns textos a gente vê quando, por exemplo, aquela mulher foi lavar os pés, lavar Jesus, perfumar Jesus, quebrou um vidro de alabastro e derramou, ungiu Jesus com aquele perfume, e Judas estava ali presente e disse, não, esse perfume caro desse poderia ter sido vendido e entregue, ajudado os pobres, aos necessitados. E aí a palavra diz que ele não disse isso porque ele tinha pena dos pobres, mas era porque ele era ladrão, roubava daquilo que era colocado na bolsa do tesouro, ele era o tesoureiro. Porque ele era ambicioso, enganador, mas isso não é algo que surgiu naquele momento, isso é o mal que já estava dentro dele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O mal já estava dentro dele, é uma questão de tempo. Se a gente não vigia, se a gente não procura ser transformado pela verdade, o mal vai chegar um tempo que ele vai produzir algo na nossa vida. Os nossos desejos maus. Judas tinha maus desejos dentro do seu coração, e isso levou à ruína da sua vida. Mesmo andando com Jesus, mesmo estando do lado de Jesus, olha a experiência que ele teve, o privilégio que ele teve de caminhar do lado de Jesus e ver tudo que Jesus fazia, mas ele tinha um coração mau. Ele tinha um coração mau, e permitiu que isso o destruísse. Você já se deparou com maus desejos dentro de você? Maus pensamentos, maus desejos. E às vezes a gente ignora essas coisas. A gente precisa ser transformado pela verdade, querido. Porque se a gente permitir que o mal continue habitando em nós, se a gente não permitir esse processo de transformação, de libertação. Olha só, Pedro, ele também negou Jesus. Mas veja a diferença de Pedro e Judas, que entregou Jesus. Judas, ele foi movido por, a Bíblia fala, remorso. Ele se arrependeu quando ele viu que ele tinha entregue um homem inocente, Jesus que só tinha feito bem. Ele se arrependeu, foi lá, devolveu as 30 moedas, jogou lá nos sacerdotes. Toma aqui, não quero, é sangue inocente. E eles disseram, o que me importa? Culpa é sua, que esse sangue dele caia sobre você. Mas ele teve remorso, tanto é que ele foi e suicidou, se enforcou. Pedro negou a Jesus 3 vezes, a Bíblia diz. Mas ele não teve remorso, ele teve o verdadeiro arrependimento. Isso mostra a diferença no coração. Porque muitas pessoas têm remorso por haver sido pega no erro, mas outras têm o verdadeiro arrependimento. Isso mostra aquilo que está dentro do nosso coração. O mal não pode continuar habitando dentro de nós, querido. Mas muitas vezes ele habita em nós e predomina na nossa vida. As nossas atitudes, os nossos atos são movidos pelo mal que habita em nós. Então os maus desejos é uma das coisas que nos torna inimigos de Deus e amigos do mundo. A gente começa a fazer o que o mundo quer que nós façamos. Os maus desejos. O problema nosso é que a gente acha que aceitou Jesus e está tudo resolvido, está tudo certo. E a gente esquece que o mal ainda está dentro de nós. E a gente não se atenta para isso.
Ok, recebi Jesus como Senhor e Salvador, e agora? E a minha carne que deseja fazer aquilo que não devo fazer, a minha carne que deseja, que é inimiga de Deus, será que eu não tenho que lutar contra ela? Ou será que eu vou continuar do mesmo jeito? Porque tem gente que é assim, né? Eu levantei a mão e aceitei Jesus, estou indo para o céu e está bom. Mas ele continua com o mal dentro dele, o mal dominando a vida dele. Ele não foi liberto. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente precisa entender que a gente precisa ser transformado. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Porque o Espírito Santo, o objetivo do Espírito Santo é nos transformar. Mas a gente precisa permitir isso acontecer. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos recomenda aqui, olha, isso é muito forte. Olha para você ver que não é só levantar a mão, ir para a igreja, aceitar Jesus como Salvador. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz aqui. Quanto à antiga maneira de viver. Está falando do que você era antes. Antes de se converter a Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. Então ele tá recomendando que a gente precisa se despir da velha maneira de viver. Agora a pergunta é, será que nós recebemos Jesus, estamos vivendo da mesma maneira? Ou será que estamos nos despindo da velha maneira? Agora a gente precisa de fazer uma autorreflexão. Será que você é o mesmo de quando conheceu Jesus? Porque quando você encontra Jesus, precisa começar a haver um processo de santificação, de transformação. A nossa mente precisa ser renovada, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12. Sejais transformados. Mas será que a gente continua a mesma pessoa? O mal continua dominando a nossa vida? A gente precisa de refletir nisso, igreja. O mal não pode continuar habitando em nós. Então ele recomenda, a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem tem desejos enganosos, que nos leva à ruína. Eu não acredito nessa tese de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito nessa teoria. Aqui ele está dizendo, recomendando que nós precisamos abandonar a velha maneira de viver. E revestir-se do novo homem, ele diz, continua dizendo, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus em quê? Em justiça. E em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Pois todos somos membros de um corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca mais, mas apenas o que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, ele diz, de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Livrem-se dessas coisas. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Livrem-se de todas essas coisas. Requer uma atitude de quem é de Deus? De quem a atitude é nossa? É nós que precisamos nos despir do velho homem, é nós que precisamos nos livrar dessas coisas. Agora a gente permite essas coisas dominarem a nossa vida, mesmo sendo cristão, a gente frequenta religiosamente a igreja, mas continua o mesmo, essas coisas dominando a nossa vida. Livrem dessas coisas, ele recomenda, livrem-se dessas coisas. Eu olho para os homens de Deus na Bíblia e vejo como eles se preocupavam com isso. Eles não apenas convertiam de boca, eles convertiam de atitude, de vida, mudança de vida, transformação. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Separei 3 exemplos fortíssimos aqui, olha só. Homens de Deus, como o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele chega um momento que ele diz assim que, isso está em Romanos 7, o que eu quero fazer eu não faço, há uma guerra dentro de mim, me levando a fazer o mal. O que eu preciso fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer é isso que eu faço. Maldito o homem que sou. Ele reconhece
que há uma guerra dentro dele, levando ele, a lei do pecado domina dentro de mim, me levando a fazer o que desagrada a Deus. Ele tinha essa preocupação, ele converteu, teve um encontro com Jesus, mas ele estava preocupado em viver uma vida de santidade. Semana passada eu falei de Isaías. Isaías, ele tem lá no capítulo 5 de 6 de Isaías, ele tem uma visão de Deus, encontro com Deus, e ele reconhece o seu pecado e o pecado daquela nação. Primeira coisa que ele diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Ele reconhece o que está dentro dele, o que está, sabe, o mal que está dominando a vida. Ai de mim que sou homem de lábios impuros. Ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece o seu problema. Davi, olha só o que Davi diz, Salmo 139, 23, 24, olha a preocupação, era um homem segundo o coração de Deus, mas olha a preocupação de Davi, olha, sonda-me, ó Deus, se nós fizéssemos isso, Deus, eu me entreguei a Ti, eu converti, eu entreguei a minha vida para Ti, agora eu te peço, sonda o meu coração, Senhor, sonda, olha o que Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende. Se nós fizéssemos isso, olha o que Davi está dizendo, veja se em minha conduta algo ofende a Ti, Senhor. Um homem que buscava viver uma vida de santidade, cometeu erros inúmeros, igual nós cometemos, mas ele tinha essa necessidade dentro dele, dizia, Senhor, sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim um caminho que não agrada a Ti, Senhor. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se algo te ofende, Senhor, na minha vida, nos meus atos, nas minhas atitudes, o que eu tenho feito, será que tem te ofendido, Senhor? Sonda o meu coração e vê, e me dirige pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Mas hoje em dia a igreja não está preocupada com isso, porque nós queremos bênçãos. Nós vamos à igreja buscar bênçãos. A gente não está preocupado. A gente não está preocupado. Porque a gente acha que já está indo na igreja, a gente está fazendo demais. Pede para ir 2 vezes na semana na igreja, faz 2 cultos. Não, já fui no sábado, vou no meio de semana, de novo. E continua mesmo, o velho homem, dominando. Sonda o meu coração, Senhor, vê se algo em mim te ofende, dirige os meus caminhos. Amém ou não? Que nós possamos ter esses homens de Deus como exemplo na nossa vida. Quem subirá ao monte do Senhor, a Bíblia diz, aqueles limpos de mãos e puros de coração. Santidade, queridos, santidade gera autoridade na sua vida. Santidade nos coloca mais perto de Deus. Amém? Vamos continuar o texto, eu preciso de avançar. Tiago no capítulo 2, no capítulo 4, verso 2 agora, olha só o que diz. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Vocês querem muitas coisas. Tem gente que se apega demais ao mundo. Querem demais as coisas do mundo. Eu não estou dizendo para você que é errado desejar e sonhar e conquistar as coisas. Isso é legal. Eu tenho os meus desejos. Mas a gente não pode se apegar a eles. A gente precisa entender que nesse mundo a gente está de passagem. Tem gente tão apegada ao mundo que vai ter dificuldade de ir para o céu, querido. Eu estou te falando. Que na hora que Jesus estiver arrebatando a igreja, ele vai dizer, não, Senhor, e as minhas coisinhas aqui? Eu ouvi uma história que um homem estava à beira da morte, e ele estava tendo um infarto, e quando ele percebeu que ia morrer, ele começou a dizer, Jesus agora não, Jesus agora não. Eu não entendi se ele não estava preparado, se os caminhos deles não estavam nas mãos de Deus, ou se ele não estava querendo deixar, porque a gente acha que não está pronto, né? Não, e as minhas coisinhas. Gente, de vez em quando eu faço umas reflexões, eu começo o meu dia, às vezes eu oro, eu falo com Deus assim, eu penso, né? Poxa, o meu dia pode ser hoje,
Jesus pode voltar hoje. Eu estou ouvindo que Jesus vem desde quando eu sou criança, mas ele pode ser hoje, esse dia. Para aqueles primeiro do que eu, já tem muito tempo que passou, eles já diziam que Jesus estava voltando. Então está mais perto para mim do que foi para eles. Então Jesus pode voltar hoje, mas se ele não voltar hoje, hoje pode ser meu último dia nessa terra. A gente não sabe o dia de amanhã, a Bíblia fala. Nós não temos controle de nada. Quando você falar alguma coisa, para planejar alguma coisa, a Bíblia fala, se Deus quiser. A Bíblia ensina isso. Porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo. Aí eu penso, né, se Jesus me buscar hoje, e aí eu olho para a minha vida e falo, como é que vai ficar? Como é que vai ficar minha esposa? Como é que vai ser os meus filhos? Como é que vai ser os negócios? A gente começa a pensar naquilo que a gente vai deixar. Fala, Deus, eu tenho que estar pronto para encontrar com o Senhor. Eu tenho que estar pronto para te encontrar. Essas coisas não podem, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que cuida de todas as coisas. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que ser como o apóstolo Paulo. Eu estou pronto para te encontrar, Jesus. Eu estou sendo derramado como oferta. Eu corri a corrida, venci a carreira, guardei a fé, estou pronto. Mas tem gente tão apegada ao mundo que não vai conseguir ir para o céu. O que mais me entristece ainda são aqueles que, estando com Jesus, abrem mão das coisas de Deus por causa do mundo. Um pouco pior. Pessoas que estão em Jesus escolhem abrir mão de Jesus por causa do apego ao mundo, porque se apaixonam pelo mundo, gostam demais do mundo, o mundo que é passageiro. Eu não sei se você já ouviu a história de Demas. A Bíblia fala que Demas, ele era um cooperador de Paulo, do apóstolo Paulo, e ele é um que entrou nessa circunstância. Olha aqui, anota aí 2 Timóteo 4,10, olha que fala isso aqui. Paulo, a Bíblia não fala muito de Demas, Paulo cita ele em algumas ocasiões, que ele era um cooperador, mas chega um momento que Demas abre mão. Ele andava do lado de Paulo. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Um cara que andou do lado, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios. A ilustre presença do apóstolo Paulo. Essas cartas que nós lemos, a maioria foram escritas por ele. Esse cara teve o privilégio, Demas, teve o privilégio de estar do lado de um homem como Paulo, de ser discipulado por Paulo, por ter ouvido e visto as coisas que Paulo fazia. Mas chegou o momento que ele amou mais o mundo e abandonou Paulo, e Paulo, imagino que deve ter ficado muito frustrado, porque ele investiu tempo, energias em discipulá-lo, em fazer dele um seguidor de Jesus, e ele era um cooperador de Paulo, mas aí diz que ele abandonou, desamparou, amando o presente século, amando mais o mundo. Quantas pessoas nessa condição que abandonam a fé? Imagine a frustração. Eu fico frustrado. Às vezes a gente discipula pessoas, quem me conhece aqui sabe que eu faço muito isso, eu gosto de discipular, eu vou, não tem problema nenhum ir à casa das pessoas. Você me falar, eu moro em Miami, eu preciso de um discipulado, você pode ir? Eu vou, não cobro um centavo, não vou te cobrar gasolina, eu vou de graça. Porque o que recebi de graça, eu também dou de graça. É o meu chamado, falar do amor de Cristo. Mas é frustrante quando a gente investe energias, tempo, a pessoa se converte por um tempo e depois ela desiste por causa do mundo. Ela ama mais o mundo do que a Deus. Eu até quero Jesus, mas tem coisas mais importantes para mim. Ela coloca coisas à frente, acima de Deus, e abandona a fé. Imagina a frustração do apóstolo Paulo quando escreveu isso. Ele me desamparou, Demas me desamparou. Ele me desamparou porque ele amou o presente século e foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então Demas chutou o pau da barraca, ele abandonou o barco. Por causa de quê? Porque ele amou mais o mundo. E assim, tem muitos cristãos nos dias de hoje, abandonando a fé por causa do mundo, está apegado ao mundo. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo?
Quantas pessoas dentro da igreja se desviaram no seu coração? Esse que é o pior, tem gente que faz isso sem sair da igreja. Já desviaram dentro do coração. Eles estão dentro da igreja, mas amam demais o mundo. Estão dentro da igreja, mas estão vivendo um romance com o mundo. E o problema de tudo é pensando que vai para o céu. Jesus tem misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Eu vi uma historinha, né, que eu achei interessante, né? A história do rico e do sábio. Peguei como lição para a minha vida. Do rico e do sábio. Fala que o rico foi visitar o sábio, chegando lá, uma casa grande, não tinha móveis. E aí o sábio veio recebê-lo, e quando chega, a primeira pergunta que o rico faz, ele diz: onde estão os móveis da sua casa? Não tem móveis na sua casa? E aí o sábio responde para ele: onde estão os seus? Ele respondeu com uma pergunta. Ok, antes de eu te responder, onde estão os seus? E aí o rico responde: os meus estão na minha casa. E ele pergunta ao sábio: por que você não trouxe eles? Não, porque aqui eu só estou de passagem. E aí o sábio respondeu: exatamente por isso que eu não tenho móveis, porque eu estou de passagem. Se a gente pensasse que a gente só está de passagem nesse mundo, querido, a gente se apegava menos. Amém? Estou dizendo aqui que você não possa ter as coisas e desfrutar de coisas. É bom, mas não deixe o seu coração se apegar a elas. Amém ou não? Não deixe o seu coração se apegar a eles. E para terminar no versículo 3, aí do Tiago 4, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Não conseguem o que quer porque você não pede a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Não tem porque não pede a Deus. Você busca recurso no mundo. E quando a gente se... é complicado. A independência de Deus, ela nos torna dependente do mundo. Quando você resolve buscar no mundo os seus recursos e se tornar independente de Deus, você vai pagar um preço alto. Então tem gente que quer viver uma independência de Deus, como se não precisasse de Deus. Mas aqui ele está dizendo: vocês não têm o que querem porque não pedem. Deus está dizendo aqui para nós assim: olha só, eu sou o seu recurso, eu sou a sua provisão. Busque, recorra a mim o que você precisa. Vocês não têm porque vocês não pedem. Agora ele coloca outra classe de pessoas: e vocês que pedem e não recebem porque pedem com a motivação errada no seu coração. Não é mais fácil a gente alinhar as nossas motivações e buscar em Deus os nossos recursos, aquilo que nós precisamos? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Busque em Deus, Ele é a nossa provisão, querido. Jesus é a nossa provisão, e às vezes a gente quebra a cabeça tentando resolver as coisas da nossa maneira. Inclua Deus nos seus projetos. Ele está dizendo: busque nele. Não tem porque não pedem a Ele. Peça a Deus. Deixa Deus cuidar de você. Fala com alguém do seu lado: deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Para que você esquenta a cabeça? Não queira viver a vida independente de Deus. O seu recurso, o meu recurso está no Senhor. Não queira viver independente dEle. Não faça como um filho pródigo: aqui, me dá o que é meu, deixa eu viver a vida do meu jeito. O filho pródigo chegou no fundo do poço. Quando a gente se torna independente de Deus e se torna dependente do mundo, a coisa vai ficar ruim, porque o mundo é cruel. A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, o nosso Senhor. Amém ou não? Fique de pé no seu lugar, nós estamos chegando ao fim. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Que você possa fazer uma avaliação do seu coração e saber onde você está. Se você tem sido amigo do mundo, saiba de uma coisa: você se torna inimigo de Deus. Vamos pegar esses homens de Deus como exemplo. Vamos fazer como Davi: Senhor, sonda o meu coração nessa noite. Feche seus olhos por um instante. Senhor, sonda o meu coração, Pai. Nós oramos essas palavras de Davi: Senhor, sonda o nosso coração, meu Deus, nessa noite. Veja se há em nós algum caminhar que te ofende, algum proceder que te ofende, Senhor,
e guia os nossos passos, dirige a nossa vida, Senhor. Não podemos aceitar que o mal continue dominando a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a nos despir desse velho homem, ajuda-nos a nos despir da velha natureza, corrompida pelo pecado, condenado, Senhor, à morte eterna. Ajuda-nos a ser essa nova criatura, a viver, ó Deus, os sonhos e os planos do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos querem viver a vida de Deus? Viver os sonhos de Deus? Vou fazer essa última oração, nós vamos para a nossa sala VIP. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nesse processo, que nós não sejamos apenas crentes, mas que nós sejamos pessoas que vivem os sonhos e os planos de Deus. Que Deus nos ajude a ter um coração puro, que o agrade. Amém? Deus, nós abençoamos cada vida que aqui está, cada família que aqui está. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa palavra, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da Tua presença. Dá-nos uma semana próspera, Senhor. Seja conosco e nos ajude, Senhor, nesse processo, Senhor, de transformação. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, Pai. Receba a nossa vida no Teu altar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vamos encerrar o culto. Você que deseja receber oração, você vem para frente, nós vamos orar por você. Você que deseja participar da ceia, temos ceia, se você não teve no primeiro sábado do mês. Mas volte para sua casa, cheio da presença de Deus e com essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem receber oração. Você que não quer nada disso, vai para a sala VIP que nós vamos tomar um café junto. Deus te abençoe.